Podem tomar os seus assentos, mas fiquem ligados também. O estudo de hoje não poderia ser outro. As 3 verdades sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos aprofundar mais ainda os ensinamentos que nós recebemos na semana passada. Você que não veio semana passada, eu sinto te informar. Você perdeu uma porção tremenda da presença de Jesus. Você perdeu uma porção tremenda. Quem esteve aqui, viu. E a noite foi só o complemento daquilo que nós vivenciamos aqui nesta manhã. Mas que não, aquilo que o Senhor fez semana passada, ficou na semana passada. Mas hoje eu creio que existe uma porção para ser derramada também. Se não fosse assim, o estudo não seria sobre o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 5. Coloca para mim, por favor. Atos capítulo 1, versículo 5. Coloca na NA, por favor. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O Espírito Santo, ele é o dom de Deus, anunciado no Antigo Testamento e cumprido em Jesus, para guiar, consolar e dar poder aos cristãos. Essa graça essencial se manifesta como consolador, revestimento de força e o selo da fé. Ou seja, o Espírito Santo, ele é a conclusão de toda a mensagem de Jesus. Ele é como se fosse a autoridade que Jesus estava dando aos discípulos para ir e cumprir o restante da grande comissão. Antes dos discípulos serem enviados pelas nações para pregar o Evangelho, eles foram revestidos com o poder do alto, com o poder que veio do céu. E diferente do que as pessoas pensam, os discípulos eles não receberam o Espírito Santo nesse momento. Os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo anteriormente no livro de Mateus, que vai dizer que Jesus soprou sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Mas aqui em Atos 12 está falando não sobre uma pessoa receber o Espírito Santo dentro dela, mas uma pessoa receber um revestimento de poder, uma autoridade, um novo nível de poder sobre ela. Então o Espírito Santo, quando veio sobre aquelas pessoas, quando veio sobre os discípulos, ali eles receberam autoridade. O batismo no Espírito Santo nada mais é do que autoridade. É um revestimento de poder, é um novo nível que nós acessamos. Quando nós falamos aqui sobre o batismo, as pessoas pensam que é só o falar em línguas. Não. O falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo, mas o batismo no Espírito Santo não é só falar em línguas. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. É quando nós passamos a nos tornar mais sensíveis espiritualmente. É quando nós passamos a ter uma ligação direta com o Senhor, de forma que, quando nós estamos orando em línguas, o Espírito está orando por nós. Nós não estamos falando aqui palavras sem sentido. Quando nós estamos falando em línguas, o nosso espírito ele começa a orar ao Pai, as nossas necessidades. Por isso a importância do batismo com o Espírito Santo. Por isso é importante você buscar. Porque quando nos faltam palavras, o Espírito Santo é o melhor orador. Quando nós estamos nesse lugar aqui falando em línguas, você está olhando, você não está entendendo mais. O mundo espiritual ele começa a se mover. O mundo espiritual começa a corresponder quando a gente fala aqui, vamos erguer cânticos espirituais. O mundo espiritual começa a se mover, apesar de às vezes a gente não perceber, mas alguma coisa acontece no mundo espiritual. Quando nós começamos a ministrar em línguas sobre nossa casa, sobre nós mesmos, nós vamos ver que as coisas começam a acontecer. E o falar em línguas, querido, nada mais é do que um hábito. Falando para vocês que já receberam o batismo. Semana passada a gente orou, teve pessoas aqui que foram batizadas no Espírito Santo para a glória de Deus. E o falar em línguas, ele é um hábito.
Às vezes a gente acredita que o falar em línguas é um acontecimento. Não, eu preciso sentir aquele arrepio, eu preciso sentir aquela atmosfera, eu preciso sentir daquele jeito, não. O batismo em línguas é um hábito. Se você foi batizado em línguas e você não tem o hábito de orar em línguas no seu devocional, no seu secreto, é como se você tivesse um carro na garagem e estivesse indo pegar um ônibus. Você tem acesso muito mais rápido, você tem uma ferramenta poderosa nas suas mãos, mas você prefere ainda devagar, você alcança mais demoradamente aquilo que você pede ao Senhor. Você está desprezando o dom. Paulo vai dizer sobre isso a Timóteo: não despreze o dom que há em ti. A gente vai ver mais para frente sobre isso. Se você recebeu o dom do Espírito Santo, mas você não fala em línguas, você está desperdiçando o dom que o Senhor te deu. E nessa manhã a gente vai aprender muito sobre isso. Aonde havia a pregação do Evangelho, uma das manifestações era o falar em línguas. Não quer dizer que se você não é batizado, como eu disse, não quer dizer que se você não é batizado em línguas, que você não tem o Espírito Santo. São duas experiências diferentes. A partir do momento que você vem aqui na frente e aceita Jesus, você tem o Espírito Santo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, você é elevado a um novo nível na presença. Todos que um dia foram batizados em línguas podem testemunhar de um aumento da sensibilidade espiritual. É como se os seus sentidos espirituais fossem aumentados. Da mesma forma que o batismo nas águas marca uma nova jornada na caminhada cristã, o batismo no Espírito Santo também marca uma nova jornada na vida espiritual. Quando nós vamos ter aqui na conferência Batismo nas Águas, é o momento que nós declaramos que estamos morrendo para o mundo e renascendo para o Senhor. É um marco na caminhada cristã. Todos nós aqui, eu acredito que quase todos já foram batizados, todos que são cristãos aqui há mais tempo já foram batizados. Porque a gente reconhece que é um marco. Toda pessoa que é crente, ela deseja se batizar nas águas. Porque nós reconhecemos que é de devida importância. Mas se você for perceber, sempre que o profeta João Batista, ele vai se referir ao batismo nas águas, ele vai falar: eu vos batizo com água, mas virá alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, se o batismo com o Espírito Santo fosse algo tão descartável, tão trivial, tão dispensável, o profeta João poderia ter falado qualquer coisa. E ele vos batizará com amor, e ele vos batizará com a presença, e ele vos batizará com qualquer outra coisa. Mas ele fez questão de dar o devido destaque ao batismo com o Espírito Santo. Ele disse: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o batismo no Espírito Santo, ele é um marco na caminhada cristã. Assim como o batismo nas águas. Porque, como eu falei, vou repetir quantas vezes for necessário para você entender, é quando o cristão ele é elevado de nível. Ele atinge um novo patamar espiritual. Você começa a perceber melhor o agir do Espírito Santo no ambiente. Começa a desenvolver outros dons espirituais. Mas para isso também é necessário a prática do falar em línguas, como eu falei. Talvez você recebeu o Espírito Santo, você foi batizado em línguas, mas nunca mais falou. Ou então você fala uma vez ou outra. Foi como eu disse, você está desperdiçando o dom que o Senhor te deu. Você está deixando isso na gaveta. E de vez em quando você pega lá e usa. Não foi para isso que o Espírito Santo te batizou, querido. O Espírito Santo não te batizou para você falar aqui meia dúzia de palavras que você não entende e acabou ali, pronto, fui batizado. Alcancei esse lugar. Mas assim como a prática leva à perfeição, a prática vai nos aperfeiçoando na nossa vida espiritual, na nossa sensibilidade com Deus. 1 Timóteo 4, capítulo 14 vai dizer: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Ou seja, o dom que há em nós, ele precisa ser desenvolvido. Ele precisa ser desenvolvido. Foi como o apóstolo está falando aqui.
Ele começou, quando ele foi batizado em línguas, ele começou de uma forma e hoje ele já está de outra. E assim a gente vai indo. O batismo em línguas, ele é desenvolvido. Eu lembro quando eu era recente aqui na Betel e sempre que o louvor falava, vamos cantar em línguas, vamos ministrar em línguas, eu falava assim, mas assim do nada? Isso é estranho. E eu lembro que eu ficava ali, eu já era batizado no Espírito Santo, mas eu não falava nada. Só que isso, querido, não é coisa da nossa cabeça. Isso é a palavra do Senhor. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, que vai dizer, não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando nós falamos aqui do louvor, você que é batizado em línguas, vamos orar, vamos levantar cânticos espirituais. A gente não está tirando isso da nossa cabeça, não, é a palavra. Isso não é um pedido. Se vocês puderem, se vocês quiserem, se vocês sentirem, não. Paulo vai dizer, falando entre vocês, do verbo imperativo, faça. Ou seja, falei bonito, né? Ou seja, isso é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Ou seja, quando você for convidado pelo louvor, vamos cantar cânticos espirituais, vamos levantar a nossa voz. Quebra essa timidez dentro de você, quebra essa barreira de achar que o Espírito Santo é sentir. Também, mas não é só isso. Não é só isso. Se você sempre esperar ter um sentimento, você não vai ser guiado pelo Espírito, mas por suas emoções. Se você sempre tem que esperar um estímulo, um arrepio, não é o Espírito que está te movendo as suas emoções. Então não seja movido por emoções, mas com consciência. Você recebeu esse dom, então use. Você não buscou, você não orou, você não pediu, então use. Senão, o Espírito Santo não te dava. A respeito do batismo com o Espírito Santo, aprenderemos hoje 3 verdades importantes. Primeiro, ele foi prometido. É uma promessa para os crentes. Foi prometido nos dias do profeta Joel este derramamento de poder. Abre para mim, por favor, Joel 2, 28. Joel 2, capítulo 28. Não, Joel, capítulo 2, versículo 28. Vai dizer assim, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. E essa promessa, parte dela se cumpriu em Atos 2, como nós lemos aqui. Que acontecendo no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos e de repente o Espírito veio com línguas repartidas como que de fogo, com um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa. Parte dessa promessa se cumpriu. Existem hoje teólogos e vertentes religiosas que vão dizer que essa promessa de Joel 2, ela não é para os nossos dias, porque ela foi cumprida em Pentecostes. O Espírito Santo ele foi derramado ali com poder sobre todos que estavam ali reunidos, tanto que eles falaram em diversas línguas, eram pessoas de diversas nacionalidades e todo mundo se entendia. Só que a palavra, projeta para mim de novo, por favor, Joel 2, 28. Só que a palavra não é o meu espírito sobre algumas pessoas, sobre algumas nações, mas sobre toda a humanidade. Em outras traduções vão dizer sobre toda a carne. Então o Espírito Santo foi derramado, essa promessa, ela começou em Atos 2, mas em nome de Jesus ela se cumprirá nos nossos dias. De forma que toda a terra será cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a promessa do grande avivamento, onde todos serão cheios do Espírito Santo, onde todos serão tocados. E esse avivamento virá sobre todas, isso, mantém projetado, esse avivamento virá sobre todas as faixas etárias, que vai dizer, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,
os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Ou seja, isso engloba todas as faixas etárias, todas as pessoas. Da criança com menor idade aqui, à pessoa de maior idade. Essa promessa não é exclusiva para homens e mulheres, para adultos, para jovens, é sobre todos, todas as pessoas. O Espírito Santo não quer saber da sua idade, ele quer saber como está o seu coração para recebê-lo. Se uma criança vier aqui na frente hoje disposta a receber o batismo com o Espírito Santo, e assim ela tiver no coração dela receber, ela vai receber. Uma criança. Se a pessoa com maior idade vir aqui na frente, na sua debilidade, ainda que de muleta, disposta a receber o batismo, ela vai receber o Espírito Santo e vai pular que nem pipoca. Porque o Espírito Santo, ele não tem idade. Ele não tem idade. Eu mesmo fui batizado no Espírito Santo, eu tinha, se não me engano, era 12 ou 13 anos. Era um adolescente. Estava aqui na igreja, eu sempre que tinha as oportunidades de ser orado, eu falava, isso é para mim. Eu quero receber isso. E eu ia lá na frente sempre de coração aberto, sempre disposto. E eu lembro que eu buscava, eu orava. Meu pai ia para o monte com o Alex, eu ia com ele para o monte também, para orar, para buscar. E sempre naquela santa expectativa, assim como os discípulos estavam no cenáculo. Numa santa expectativa de que algo aconteceria. Às vezes você está orando, querendo ser batizado no Espírito Santo, mas você não tem nem expectativa. Você vai falar assim, quando ele quiser ele me batiza. Quando ele tiver afim vai acontecer. Querido, começa a gerar essa expectativa no seu coração. Começa a gerar isso no coração, Senhor, quando que isso acontecerá? Quando o Senhor vai me visitar? E assim como foi cantado aqui, nós vamos bater, até você abrir, nós vamos clamar, até você ouvir e buscar de todo o coração até encontrar. É assim que você recebe. Eu lembro que eu ficava sempre aqui, buscando, até que em uma vigília, estava até zoando semana passada com a Isabel, que eu falei assim, ao som de 500 graus da Cassiane, o apóstolo fez o convite na vigília, eu vim aqui na frente, e eu lembro como se fosse ontem essa cena. Para você ver quando o Espírito Santo, ele quer te pegar de qualquer jeito. Eu vim aqui na frente, e eu lembro que o Vitor, ele estava na bateria ali na escola, o Vitor, ele desceu da bateria. Ele não precisou falar nada, ele colocou a mão na minha cabeça. Quando ele colocou, naquele momento eu fui cheio da presença. Então assim, é como está o nosso coração, como está a nossa expectativa para isso. Às vezes a gente acha que são as grandes coisas, grandes movimentações. Não, você só tem que procurar, só tem que buscar, cavar até encontrar. Provérbios 25 vai dizer que a glória do Senhor está em esconder as coisas, mas a glória dos reis está em descobri-las. Ou seja, o Senhor, ele esconde para saber até onde você está disposto a procurar para encontrar. Porque aquilo que é de fácil acesso, às vezes a gente despreza. Mas quando a gente está procurando, a gente começa a valorizar. Porque sabe que não foi fácil conseguir. Aí você fala assim, eu estou buscando há tanto tempo ser batizado, estou buscando há tanto tempo, e fulano chegou ontem e já sentou na janela, eu estou aqui no corredor ainda. O Espírito Santo, ele está te testando para saber até onde você está disposto a ir para receber. E quando você recebe, querido, é sem medidas. Como eu fiquei feliz com a Úrsula semana passada aqui. Foi cheio e começou a marchar tudo isso daqui. Tá, quanto tempo buscando, Úrsula? 6 anos buscando. 6 anos. Tem gente que com 1 mês consegue. Mas ela continuou. Todas as vezes que tinha convite, ela vinha aqui na frente. Todas as vezes que tinha oportunidade, ela vinha e buscando ser batizada. E aí, você vai desistir? Você vai deixar para lá? Ou você vai atrás desse dom? Todos estão debaixo da promessa de Joel. Todos estão debaixo da promessa de Joel.
Vira para o irmão que está do seu lado e diga: essa promessa é para você. Agora diga para si mesmo: essa promessa é para mim. Essa promessa que o Espírito seria derramado sobre toda a carne é para mim, é para você, é para o seu irmão, é para todos. Todos serão cheios. Todos receberão esse poder. Isso não é exclusivo dos intercessores, dos evangelistas, dos líderes. É todos. Seja a pessoa com maior tempo, como a Úrsula buscando há 6 anos, ou a pessoa que chegou ontem aqui na igreja. Porque o Espírito Santo, quando Ele quer, não tem tempo. Tem uma coisa, o coração. Ele só se importa com isso. Ele não quer saber a sua idade, Ele não quer saber o seu tempo de igreja. Ele quer saber do seu coração. Como está o seu coração para receber? E essa promessa foi profetizada também pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 32, versículo 15. Projeta para a gente, por favor. Isso será assim, até que se derrame sobre nós o Espírito, lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Ezequiel 39, 29. Essa promessa também foi profetizada por Ezequiel, esse derramamento. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. E Mateus 3,11. Essa promessa também foi prometida por João Batista, na presença do Cristo. Eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como eu disse, o profeta João poderia ter falado qualquer coisa. Ele vos batizará com a graça, com a presença. Ele vos batizará com qualquer coisa. Vos encherá de amor para pregar, vos encherá de dom para falar da palavra. Mas ele destacou, na presença do Messias, ele olhou, ele destacou. E ele vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Porque ele reconhecia a importância disso. E às vezes a gente trata isso como algo qualquer. Como eu falei, às vezes a gente está tanto tempo buscando, a gente está tanto tempo atrás que a gente, tá bom, quando acontecer, vai acontecer. O batismo no Espírito Santo não é apenas uma experiência espiritual, mas um revestimento de... O batismo no Espírito Santo não é uma experiência espiritual, mas um revestimento de... Diga, poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 5. 1 Coríntios capítulo 2, versículo do 1 ao 5. Vamos ler comigo, igreja. Eu vou ler os ímpares e a igreja lê os pares. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A igreja. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A igreja. Para que a fé de vocês, para a fé que vocês têm, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então Paulo, sendo um mestre da lei, a pessoa mais capacitada a falar sobre a palavra, ele falou: eu quando estive entre vocês, eu decidi nada saber. Eu não queria que a minha mensagem se apoiasse em palavras de sabedorias e uma linguagem difícil, mas no poder do Espírito Santo. Paulo reconhecia a importância disso. Para que a nossa
a nossa fé não se apoiasse em palavras de sabedoria, palavras bonitas, mas no poder. E às vezes tem crente que mesmo assim não busca, mesmo em falar, isso não é para mim não. Então quando houver o convite para você vir aqui à frente, não, eu quero ser batizado no Espírito Santo, venha, porque esse convite é para você. Não pense que isso não combina com você, que isso não é para você, que você tem vergonha. É como diz aquele versículo, né? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Em vez de estar aqui, não, eu tenho vergonha. Querido, se a gente viver a nossa vida com vergonha, a gente não tem vergonha de, né? Às vezes a gente está no trabalho, tem que falar com os outros, quem trabalha com atendimento ao público, a gente não tem vergonha às vezes de fazer nada aí fora, mas chega na casa de Deus a gente quer ter vergonha. Não, vou ficar aqui contido. Rompa com a vergonha. Seja sem vergonha, como o apóstolo diz aqui, mas do jeito bom. Rompa com a vergonha. Decida a chegar aqui. Se tiver que pular, pule. Se tiver que rodar, rode. Se tiver que cair no chão, caia. Eu lembro que no domingo à noite eu falei com a Milena ali atrás. Eu falei assim, Milena, domingo de manhã eu estava aqui no louvor e estava me segurando, mas à noite ninguém vai me segurar não. Falei com a Milena, não quero saber. Se tu me vê no chão, não me levanta. Me deixa ali. Sabe? Esse entendimento de, cara, eu preciso disso. Eu preciso ser tocado, eu preciso ser cheio da presença. É não deixar a experiência passar. Às vezes a gente chega assim, na beira da piscina, a gente vê as águas e a gente, sabe, a gente não se permite mergulhar. Quantas coisas você já deixou de receber por causa da sua vergonha, querido? Quantas coisas da parte de Deus você deixou de receber por causa da sua vergonha? Querido, se tratando das coisas do reino, pode ter certeza que ninguém aqui vai ficar julgando se você está rodando, se você está pulando, se você está no chão. E quem ficar julgando isso não está no espírito, está na carne. Porque quem é espiritual vai ficar feliz, ou então nem vai perceber. Se tem uma coisa que aqui eu pouco me importa com quem está fazendo alguma coisa. Eu quero saber de mim, se eu estou sentindo também. Se eu estou envolvido nessa presença, se eu estou fora. Quando a glória começa a tomar a casa, o que a gente tem que perceber não é o louvor que errou a entrada, que desafinou, não é o instrumento que tocou a nota errada, não é a irmã que saiu derrubando as cadeiras tudo. É saber, eu tô dentro dessa presença, eu estou sentindo essa presença, eu estou sentindo essa glória que está sobre essa casa, ou eu estou apenas observando. Uma coisa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que eu carrego comigo, que na sala do trono não existe espectadores. Não existe anjos espectadores no céu. Todos estão muito ocupados adorando. Se você veio aqui para observar, para ver um culto, olha, eu sinto te informar, mas o céu não é para você. Todos no céu estão muito ocupados. E assim também devem estar aqui na terra. Todos devem estar muito ocupados, com seus olhos voltados para o Senhor. De forma que a sala do trono ela se enche com uma fumaça. De forma que eu não conseguiria ver quem está ali, quem está lá, porque a casa é cheia da fumaça. Então pouco importa o que está acontecendo com o irmão. Eu quero ser cheio. Diga isso, eu quero ser cheio. Mas diga com o seu coração verdadeiro, eu quero ser cheio. Então seja cheio. As águas estão aqui, ó. As águas, elas não param de fluir. Elas estão aqui o tempo todo. Aqui durante o louvor, está uma presença tão gostosa. As águas estão aqui, o que te impede de mergulhar? O que te impede de você se lançar nessa presença? É a sua vergonha? É a sua indiferença? Rompa com isso esta manhã, querido. Os profetas do passado, quando falaram sobre esse derramado do Espírito Santo, eles estavam incluindo todos aqui presentes. Negligenciar o batismo no Espírito Santo é o mesmo que dizer a Deus, eu não quero ir mais profundo.
É o mesmo que dizer, eu prefiro as águas nos tornozelos. Porque, como eu falei, o batismo nas águas ele é sempre comparado ao batismo do Espírito Santo. Tanto que o profeta vai dizer, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito. Mais para frente a gente vai ler um versículo que Paulo vai dizer, vai perguntar, ele vai falar, os samaritanos vão dizer, nós fomos batizados com o batismo de João, de arrependimento. E Paulo vai lá e ministra sobre eles são batizados no Espírito Santo. Ou seja, o batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo, eles são sempre paralelos. Por quê? Porque da mesma forma como nós, no batismo nas águas, nós somos submergidos nas águas, no batismo no Espírito Santo nós somos submergidos na presença. Nós somos submergidos no poder de Deus. Então, quando a gente fala, não, o batismo não é para mim. Então você está falando, então tá bom, eu me contento com água no joelho, no tornozelo, no lombo. Deixa a água para que se passa nado para quem quer. Segunda verdade, ele foi recebido. Todos os crentes podem e devem receber. Foi recebido por aqueles crentes que estavam na cidade de Jerusalém, os 120, no cenáculo. Foi recebido foi recebido em Samaria. Abre, por favor, Atos 8, capítulo 14, versículo que eu estava falando. Quando os apóstolos, eu vou ler os ímpares e a igreja lê os pares de novo, para a gente ter uma leitura bem responsiva. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, a igreja. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, a igreja. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, à igreja. Mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. A igreja. Portanto, arrependam-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração. Como acabamos de ler, os samaritanos já conheciam a palavra. Coloca para mim o versículo 14. Eles já haviam recebido a palavra. A palavra do Senhor já tinha alcançado eles. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus. Ou seja, eles já tinham aceitado a Jesus no seu coração. Mas quando eles souberam, eles aceitaram Jesus, mas eles não receberam ainda o batismo. Então eles enviaram Pedro e João. Mais uma vez enfatizando a importância dos crentes receberem esse poder do alto. Se fosse apenas uma experiência espiritual sem importante para a caminhada cristã, não haveria necessidade deles viajarem, deles enviarem discípulos, os apóstolos, para se encontrar com os seus irmãos samaritanos para lhe ministrar o batismo. Se fosse algo, só uma experiência espiritual, não precisa não. Uma hora eles recebem alguma coisa aí. É algo descartável. Não. Eles receberam a palavra e não receberam o poder do alto, então bora lá, Pedro e João, vai lá ministrar o batismo sobre eles. E Pedro e João, ao impor as mãos sobre eles receberam esse poder de forma que Simão lhes ofereceu dinheiro para que esse poder, essa unção de ministrar o Espírito Santo sobre as pessoas, viesse sobre eles. Então o apóstolo Pedro diz que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Assim como a graça, o dom do Espírito Santo ele não pode ser comprado.
Ele não pode. A graça é assim. A graça você não compra, você não tem como comprar, não tem como merecer, não tem como ganhar. A graça ela é te dada independente de você fazer ou você não fazer. No sentido que, às vezes a gente está falando, não, eu estou buscando tanto, o Senhor ele tem que me dar. Não existe isso de você querer colocar Deus na parede. Ou então falar, não, eu estou jejuando tanto, o Senhor ele vai me batizar, ele tem que me batizar. Ele batizou fulana não vejo nela nas consagrações na igreja, ele não me batizou ainda. Não, querido. O dom ele é dado de graça, ele não é merecido, ele não é comprado. Não existe barganha no reino dos céus. Ele é de graça a todos os crentes, concedido pela vontade de Deus. Vamos ver no próximo ponto que o nosso papel é buscar por esse dom, mas não podemos comprá-lo ou forçá-lo. Forçá-lo a Deus nos dá. Como eu falei, às vezes a gente olha para o irmão e fala, poxa, mas fulano está buscando, chegou ontem e já foi batizado, e eu estou aí que nem a Úrsula, aí 6 anos aí, tirando leite de pedra para agora a Leia, né? Demorou quanto tempo, Leia, para ser batizado, lembra? Demorou bastante, lembra que eu cheguei na igreja, a Leia já estava, eu fui batizado primeiro e ela não, e depois de anos, isso eu lembro, depois de anos a Leia foi batizada no Espírito Santo. Quem é que pode dizer, não, está errado? Não. O Espírito Santo queria provar a fé dela de uma forma, de tanto ela bater, uma hora a porta abriu, não abriu? Toda vez vinha. Toda vez estava aqui. Por quê? É a insistência. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Ou seja, às vezes você quer ser batizado, mas está assim, meio cá, meio lá, sabe, não tanto faz, não, é a força. Não, eu quero ser batizado, ou vim aqui, e às vezes a pessoa vem aqui e fica só assim, ó, parada, esperando alguma coisa acontecer mágica. Não, querido, não é assim que funciona. Você tem que vir aqui disposto, sabe? Quem joga futebol sabe, quando a bola está vindo aqui, eu não jogo, estou falando que eu sei. Quando a bola está vindo na sua direção, você é o goleiro, você vai estar aqui, ó, de olho. Não, eu vou agarrar, está vindo para cá, eu vou vir para cá. Você está ali focado, vidrado, não, eu vou pegar, isso é para mim. Então você vem aqui com uma garra, não, eu vou ser batizado hoje em nome de Jesus, eu creio. E Pedro vai dizer a Simão que ele não tem parte naquele ministério porque ele não tem um coração reto diante de Deus. Se nós não tivermos uma vida de santidade, de busca, também não adianta. Não seremos cheios. Não adianta às vezes a gente querer aqui, não, eu quero ser batizado, mas tudo bem, você não vive uma vida de santidade. Você não se consagra ao Senhor. Não adianta querer ser batizado com o Espírito Santo se mantemos nosso pecado de estimação, se alimentamos o pecado em nosso coração, se não andamos de maneira certa diante de Deus, não adianta. É perda de tempo. É preciso primeiro a gente viver em santidade, a gente viver a palavra. Se negligenciamos a oração e a leitura da palavra, o que vem sobre a carne podre é o urubu, não é a pomba. A pomba, ela vem sobre vasos consagrados. Então, se você quer ser batizado, se consagre, busque, ore. E assim você vai alcançar graça diante do Senhor. Porque o Espírito Santo, como eu disse, ele é para todos, mas não é de qualquer jeito. Ele está disponível para todos, mas não de qualquer jeito, não a qualquer custo. O Espírito Santo também foi recebido por Cornélio e todos que estavam com ele em sua casa quando Pedro lhes pregava a palavra. Atos 10, capítulo 44. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo
caiu sobre todos o que ouviam a mensagem. Ou seja, eu estou falando aqui, o Espírito Santo pode cair sobre você. Porque, como a gente aprendeu aqui, não tem uma chave de desligar a presença, não. Ela continua fluindo aqui. Eu estou falando e a presença está fluindo. Eu estou pregando e você pode começar a sentir a presença no seu lugar. Porque não existe um botão de liga e desliga. A presença ela continua. Vai acabar o culto aqui e essa nuvem de glória vai continuar aqui. Atos, capítulo 19, versículo 3 ao 6. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Uma coisa interessante nesse versículo 6 de Atos, é que vai dizer que depois de ele receber o Espírito Santo, eles começaram a falar em língua e profetizar. Como eu havia dito, o dom de línguas nos torna mais sensíveis espiritualmente. E por isso muitas pessoas só começam a fluir nos dons espirituais depois que recebem o batismo no Espírito Santo. Você quer desenvolver outros dons na presença, quer começar a profetizar, a ter visões, busque o batismo. Porque depois que você recebeu o batismo, como aqui, ó, eles receberam o batismo e depois começaram a profetizar. Não que você não possa ter visão sem ser batizado, profetizar, mas torna a repetir, o batismo ele te torna mais sensível a receber do Senhor. 3, ele é alcançável para os nossos dias. Pode ser hoje o seu dia. Basta você crer, porque ele é para todos os que creem. João 7,37. João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ou seja, Jesus quando disse isso, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele está falando do Espírito Santo. Tudo começa a partir da fé. Se você vem aqui na frente com a mentalidade, tipo assim, não vai acontecer mesmo, eu estou buscando há tanto tempo, não vai acontecer nada. Então não vai acontecer mesmo. Se tu não tem fé, como você vai receber? Primeiro passo é fé. Da mesma forma que quando vamos ser batizados nas águas, a primeira pergunta que o apóstolo faz é: se você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, você crê, você tem fé? Tem? Então, fechou. É só isso que você precisa. Se você não crer, pode todo mundo vir orar por você, que você não vai receber nada. E ele é alcançável por todos aqueles que buscam. Lucas 11, 9 vai dizer: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhes dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhes dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhes pedir um ovo, lhes dará um escorpião? Pois se vós, sendo os maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ou seja, como nós cantamos, nós vamos bater, bater, bater até se abrir.
Buscar, buscar, buscar até ouvir. Clamar, clamar, clamar de todo o coração até encontrar. Ninguém nunca na Bíblia recebeu algo de Deus sem ter buscado antes. Sem antes ter se esforçado para receber. Até Jesus, sendo Cristo, sendo Deus, ele antes de começar o seu ministério, ele foi para o deserto e jejuou por 40 dias e 40 noites. O que nos leva a crer que a gente vai receber se a gente não busca? Tem que ter busca, tem que procurar. Tem que procurar. Você pode até ter fé para receber, mas a fé sem obras ela é morta. Então queira e busque por isso. E ele é alcançável por todos aqueles que desejam trabalhar na seara e serem capacitados. Atos 1, versículo 8, para finalizar. Atos capítulo 1, versículo 8. O louvor pode subir. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês receberão poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Deus ainda continua o mesmo, e Ele ainda batiza com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo ocorre uma só vez na vida do crente e move-o à consagração à obra de Deus, para assim testemunhar com poder e retidão e completar nestes dias as tarefas de evangelização nessa terra até a vinda do Senhor Jesus. É tempo de buscar aqueles que não receberam e se encher mais e mais ainda aqueles que já foram batizados. Ou seja, se você não foi batizado, busque. E se você já foi batizado, busque mais ainda. Vamos nos colocar de pé. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.